E aí, Tupi-Guarani e Hello World é aos bárbaros tecnológicos. Meu nome é Marília Silva, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe. Mas para os que sabem, prazer, sejam bem-vindos novamente. E desta vez nós vamos fazer um estudo coletivo sobre a cor, com o livro da cor A Cor Inexistente, do autor Israel Pedrosa. A cor. Que de fato é isto? Como fruto de um acúmulo multimilenar de conhecimentos, vivemos o mais colorido dos séculos de que se tem notícia. Prelúdio de um futuro cada vez mais luminoso e de desenvolvimento sem precedentes de novos códigos de expressão e comunicação visuais. Em nossos dias, a cor invadiu todos os campos da atividade humana, e além de seu poder encantador, com suas sínteses luminosas, tornou-se o meio insubstituível da perscrutação, avaliação e mensuração do universo, desde as partículas infinitas e mais reveladas pelos poderosos microscópios eletrônicos até as vastidões cósmicas, cujas grandezas suspeitadas pertencem ao puro domínio das equações matemáticas. O desejo de Paul Klee em ser apenas o primitivo de uma nova era parece que já começa a ser pressentido por muitos espíritos que veem, como manifestação de sua intuição, a busca incessante de compreensão da realidade das coisas invisíveis e alheias aos nossos sentidos, almejando ampliar sempre mais o domínio estético, até a essência da origem dos elementos que geram as formas ou as ideias do mundo dos objetos naturais. Em meio a uma variedade tão grande de elementos e assuntos de diferentes áreas de conhecimento, procurei a forma mais acessível ao maior número de leitores, para o entendimento dos fenômenos básicos de que se tratam estes subsídios para uma história da teoria das cores. Por isso, foi incluída uma introdução referente a certas particularidades da cor, da luz e da visão, que pela abordagem histórica e finalidade estética, poderá despertar interesse mesmo às pessoas de formação científica conhecedoras desses fenômenos, quando tratados em suas esferas de saber. Como síntese geral, o objetivo deste trabalho não é provar que a harmonia das cores depende das relações estabelecidas entre elas, nem que as cores se transformam em presença uma das outras. Isto já vem sendo demonstrado desde Leonardo da Vinci. Pretende, sobretudo, fazer avançar o conhecimento lógico para exercer de forma integral o controle sobre essas transformações das cores, mutações cromáticas, base de toda a harmonia cromática, extraindo daí a variável dose desejada de lirismo existente na pureza da linguagem íntima da cor, o que está além dos simples meios materiais empregados. A outra cor implícita no corpo material da cor, a cor que é a alma e a essência da cor, e que, no entanto, é ao mesmo tempo a sua aura, o além da cor. Com propósitos os mais diversos, algumas vezes interpelam-me sobre a cor inexistente e os limites entre os domínios da arte e da ciência. Respondo invariavelmente que é duras penas a cultura avança e faz surgir as premissas diferenciadoras de um novo estágio de fruição estética, misturando a outros ingredientes a alegria do conhecimento. Como na história do circo chinês, o mágico faz a mágica e o público aplaude. Mas o público aplaude mais ainda quando ele explica como fez a mágica. Nos períodos florescentes ao longo da história, arte e ciência estiveram sempre juntas e por vezes ligadas indissoluvelmente, num enriquecimento e embelezamento recíproco. Henri Poincaré costumava dizer que numa equação matemática o que mais surpreendia não era a verdade expressosa. Não era a verdade expressa, e sim a beleza da equação matemática. Este livro é uma história da cor, mas também, de certo modo, a história de um pintor, que um dia se viu envolvido por uma visão, e a partir daí o objetivo de sua vida não foi mais que uma incessante busca para explicar o que vira. E no inefável prazer de procura diluíam-se mais e mais as fronteiras entre os dados estéticos e científicos que estavam ao seu alcance. Numa tarde de fevereiro de 1951, ao cair do dia, nessa hora em que as cores se tornam incomparavelmente brilhantes, por ação de contrastes entre as luzes que se atenuam e as sombras que se intensificam, minha atenção foi atraída pela beleza da relação de várias gamas de um amarelo,
Um barranco cortado em desmonte para abertura de ruas no subúrbio do rio. Gramas queimadas pelo sol e arbustos calcinados. Extasiado pelo efeito da harmonia dos tons que iam do amarelo puro à coloração da terra de sombra queimada, permaneci algum tempo a contemplar a paisagem. Uma mulher estendeu no varal 3 lençóis brancos, precisamente sob meu campo visual, a uns 50 metros de distância. Em dado momento, os lençóis e alguns papéis que se encontravam no chão pareceram-me banhados de um violeta intenso, sem que houvesse nenhum elemento dessa cor que pudesse influenciá-los, nem nas proximidades nem na atmosfera, pois o azul do céu era límpido. Tive naquele instante a imediata intuição de que se tratava de um fenômeno físico e não de uma ilusão óptica, e que se eu conseguisse reproduzir num quadro as mesmas relações cromáticas, surgiria sobre mim o fundo branco da tela, uma cor inexistente que não fora pintada, quimicamente sem suporte. À medida que buscava novas relações que pudessem conduzir-me ao domínio do fenômeno da cor inexistente, ia descobrindo outro sentido na pintura e cada vez maior atração pela obra dos grandes coloristas como Leonardo, Vermeer, Veronese, Turner, Delacroix, Van Gogh, Malevich, Klee, Delaunay e Portinari. As teorias das cores de Goethe constituíram os elementos essenciais ao preparo do meu espírito no sentido de outras possibilidades da utilização cromática para além do emprego mecânico da cor. A rigor e sem traje, fora elas que me abriram as portas para o domínio do fenômeno da cor inexistente. Tornava-se cada vez mais claro para mim que, ao lado da manipulação dos elementos da prática pictória, havia uma série de preocupações que formavam uma nítida linha de desenvolvimento da pintura, envolvendo um grupo crescente de grandes artistas nos últimos séculos. Também começava a tomar consciência de que, para evoluir sua própria ciência, a pintura teria obrigatoriamente de expressar, de alguma maneira, os elementos mais dinâmicos da cultura de seu tempo. Durante os anos de estudo, em busca do que se tornara obsessão em minha vida, cresci em mim a certeza da necessidade de integração da área estética, dos fundamentos básicos das ópticas, fisiológica, física e físico-química. Sendo a cor fundamentalmente uma sensação que origina todas as manifestações perceptivas do mundo cromático, era natural que, com o desenvolvimento da psicologia em nossos dias, se ampliasse o mais promissor dos campos de investigação cromática, a mente humana. Mas isto não significa diminuição de interesse pelas extraordinárias conquistas oriundas de pesquisas em campos científicos como os da física atômica, da heliofísica, da física coloidal e principalmente da física teórica, tornando mais claros inúmeros aspectos dos dados objetivos que geram os estímulos visuais. Em meados de 1967, 16 anos depois de iniciadas as primeiras tentativas, reuni uma série de observações que, tomadas em conjunto, revelavam novas características das cores de contraste. Sobre um fundo branco ou neutro homogêneo sem suporte químico, obtive a coloração complementar inexistente da cor dominante pintada, perceptível ao primeiro contato visual, sem necessidade de saturação retiliana, e detectável por qualquer câmera fotográfica. Com essas experiências consegui provar o acerto de Goethe sobre o caráter mutável relativo dos fenômenos cromáticos, bem como a originalidade de sua intuição em relação à física de seu tempo, dominada por rígidos princípios mecanicistas. A Goethe não escaparam as observações de Leonardo referentes à cor, baseadas todas elas em princípios nitidamente relativistas. Para a aplicação estética da cor, a linha de desenvolvimento das ideias de Leonardo, passando por Kepler, Descartes e Goethe, é mais fértil em resultados práticos do que a enunciada por Newton. Os fundamentos do domínio do fenômeno da cor inexistente, apoiando-se nos elementos essenciais enunciados por Leonardo, Scheffer, Rumford, Hall, Goethe, Maxwell e Einstein, diferem em vários pontos das conclusões emitidas pelo químico francês Michel-Eugène Chevreul em seu célebre livro da Lei do Contraste Simultâneo das Cores. Em experiências realizadas nos últimos 26 anos, verifiquei que não corresponde à realidade a afirmação de que uma cor sobre fundo branco produz sempre, da mesma forma em sua periferia, uma coloração complementar. Variando a qualidade, a quantidade, a forma e o posicionamento das áreas coloridas em termos de organização e relatividade, uma determinada cor pode produzir a sensação da sua cor complementar em diversos graus de intensidade. Pode produzir a sensação de outras gamas de sua própria coloração. Ou ainda, da forma mais surpreendente, a própria cor pode transformar-se em sua cor contrária, cor complementar. Escapou a Chevreul, como escaparia a Newton, que os fenômenos cromáticos oriundos das cores da superfície são regidos pelos índices de refletância das substâncias coloridas,
cor pigmento, que variam enormemente, indo de apenas 5,23% no violeta com 42,5% de pureza e 564,5 microns de comprimento da onda, raio em diagrama de cores CIA, até 68,45% no amarelo com 77% de pureza a 573,2 milimicrons de comprimento de onda. Por esta razão, as cores do espectro não produzem suas complementares com o mesmo índice de visibilidade. Nem os discos de Newton pintados com cor pigmento, postos em rotação, produzem o branco almejado. Além da análise da diversidade na composição atômica que caracteriza as cores pigmentos no fenômeno cromático por refletância, ocasionado pela absorção, reflexão ou refração dos raios luminosos, é de primordial importância considerar a qualidade da composição tricromática da luz incidente. Tais observações referentes ao conjunto destes elementos, ao criar a possibilidade do domínio sobre o fenômeno da cor inexistente, permitiram também a sistematização dos dados que influem nas cores induzidas e nas relações gerais que regem as mutações cromáticas. Experiências feitas com mais de 10.000 pessoas, catalogadas em grupos por sexo e idade, comprovaram que a cor inexistente é percebida com maior intensidade pelas crianças de ambos os sexos até 10 anos, em seguida pelas mulheres e finalmente pelos homens. Mesmo os daltônicos percebem o fenômeno, mas onde o observador padrão detecta a cor inexistente, eles veem sempre um cinza variável de acordo com a intensidade da cor inexistente ou o grau da distorção daltônica. A busca empreendida durante todos esses anos transcorreu sempre numa atmosfera de sonho, alimentada pela certeza de que o caminho aberto para trazer às áreas da pintura cores nunca antes conscientizadas seria irreversível. Chamar a atenção de alguém para estes fenômenos é, ao mesmo tempo, elevar-lhe e enriquecer-lhe o mundo das percepções, porque a partir daí não mais poderá fugir ao fascínio das manifestações superiores e ultrassensíveis das vibrações cromáticas, passando a percebê-las frequentemente na vida cotidiana. Sabido que no exercício de suas funções os órgãos humanos se desenvolvem para atender a certas exigências da adaptação ao meio. À medida que incluímos novos elementos intelectuais na ação da percepção visual, enriquecemos nossa capacidade perceptiva numa maior integração no universo cromático. Isto foi o que me ocorreu dizer à guisa de apresentação do livro que acabo de preparar. Sobre sua longa germinação, muito mais poderia ser dito. Olhando para o alto, não vi os tropeços ou abismos nos tormentosos embates da vida, pelos ásperos caminhos percorridos. Cercado por seres exemplares, não percebi o afastamento da juventude nem o peso dos anos. Da longa viagem, o que ficou foi apenas a grata certeza das maravilhosas possibilidades humanas para o infinito aperfeiçoamento, como característica dominante da espécie. Ao lançar este trabalho, torno público o meu enternecido agradecimento aos queridos amigos Antônio de Pada Ramos Melo, Jacobo Berno de Klinswit, Paulo Pedrosa de Vasconcelos e Alberto Passos Guimarães pelo apoio e compreensão com que me ajudaram a vencer dificuldades das mais variadas ordens durante a elaboração deste livro, que, nos momentos de desânimo, já me parecia destinada a ser obra póstuma ou irremediavelmente inédita. Israel Pedrosa, setembro de 1977. E aqui começa a nossa jornada, em rumo à pesquisa das cores. E eu deixo vocês com a frase do primeiro capítulo do livro de Israel Pedrosa, da Cor Inexistente, de Van Gogh, a frase: no momento, meu espírito está inteiramente tomado pela lei das cores. Ah, se elas nos tivessem sido ensinadas em nossa juventude. Obrigada, meu nome é Marília Silva, esse canal é o Maliarte. Se você gosta desse conteúdo e quer ser atualizado sobre as novas episódios, então se inscreva. Não precisa curtir, mas se sentir no seu coração de curtir, você curte. Se não curtir, descurte. E todas aquelas interações sociais, virtuais, que já são bem encravadas nessa geração. Se cuidem. Até a próxima.